Afronautas, boa noite. Gente, vocês estão vendo meu sorriso de ponta a ponta? Porque nossa, eu passei o dia me sentindo emocionada para o nosso encontro de hoje. Dia da África, 2 anos do Pensar Africanamente, com as pessoas especiais que vão estar na sala e com vocês, afronautas, que várias pessoas entraram aqui bem mais cedo, deixaram recados. Eu mandei um pedido para vocês fazerem isso, gente. Entra antes, dá um like, aciona o sinetinho, impulsiona o algoritmo para dar visibilidade para a nossa pauta de hoje. E vocês, na parceria generosa de sempre, passaram por aqui, eu vi várias pessoas que entraram aí mais cedo, nos cumprimentando, falando do diálogo que a gente teria hoje. Mas olha só, gente, Catilcia Ribeiro. Eu vou cumprimentar algumas pessoas aqui para a gente começar, né? Nos acompanhando lá dos Estados Unidos, porque ela está lá, viu? E nós, assim, ela é daquelas que está lá nos Estados Unidos, entendeu? Vai ficar um tempão por lá e está nos acompanhando. Rafael Ferreira, Rosibelo. Há quanto tempo, Rosibelo, só o aniversário do Pensar Africanamente para te trazer de volta aqui. Feliz em poder acompanhar esse momento de conhecimento, estava morrendo de saudade. Nós também. Lerê Virgínia da Itália, queridíssima Zezé Menezes, boa noite, afronautas, uma noite de celebração de 2 anos deste canal incrível. Saudações, Inás Cira, o Anderson Flor, Ana Flávia, Sueli Carneiro e Silvani. Nosso querido poeta Obi Inaekibuco, salve afronautas, na humildade, com todo respeito, Coab, cidade Tiradentes, extremo leste presente nesse memorável 25/5, Dia da África. Abraços aos africanos, afrodescendentes, malungos e quilombelas. Jorge Bandeira, nos acompanhando aí do interior da Bahia, falando da ignorância das pessoas que estão atacando, depredando casas tradicionais de matriz africana, Jurema Gomes, Célia Cris, Adilbéria Machado, nossa querida filósofa também, vida longa ao pensar africanamente, gratidão por essa biblioteca viva e encantada. A Silvana chegou já contando, gente, já tem 87 likes a hora que ela entrou, então você que chegou depois, ó, dá o like aí para a gente chegar rapidinho a 100 likes. Quanto mais vocês interagirem, mais o algoritmo percebe que a pauta é relevante, é importante. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou cumprimentar geral. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos muito bem-vindos. E eu já vou puxar para cá a nossa sala encantada, maravilhosa que teremos hoje. Catiúcia ainda dizendo, Silvana, minha linda, estou de olho daqui de Nova York. Essa mesa de hoje está linda demais. Vânia Narciso, Márcia Antônia, é assim, gente. Começamos com a audiência lá em cima, e essa audiência tende a aumentar, né? Desde que vocês façam a parte de vocês, que é o quê? Compartilhar geral, né? Arrasta geral para cá, entendeu? Coloca aí nos seus grupos, olha, Pensar Africanamente já está ao vivo, coloca o link do YouTube e arrasta geral para cá. Mas nós estamos no Facebook também, tá? No Facebook nós estamos hoje no Pensar Africanamente, na página Áfricas e num pool de páginas de Facebook de entidades do Brasil inteiro vinculadas à página Áfricas que também estão transmitindo. Então, tá no Facebook? Legal. Acompanha aí, compartilha aí e arrasta mais pessoas para estar com a gente. Daniel Félix, boa noite, parabéns ao canal, 2 anos, Dia da África, desejo uma excelente celebração. Inajá Tatemboá, professora Ilma Fátima, lá do MNU do Maranhão. Ah, não, gente, tá qualificadíssima essa audiência. Roseli de Oliveira, Motumbá e Ked Sueli Carneiro. Tá maravilhoso. Vamos fazer assim, então? Enquanto vocês estão aí compartilhando, arrastando pessoas para cá, vamos ouvir música? Eu conversei com o pessoal aqui antes, vocês conhecem todo mundo que está aqui. Então, ao invés de eu ler as mini-bios dessas pessoas, que são resumidas demais para a trajetória delas, nós já vamos direto ao assunto. Vamos de música com a queridíssima Inás Cira Falcão, generosa em aceitar nosso convite. Obrigada, gratidão. Obrigada.
Por favor, vou te colocar aqui no centro da tela, por gentileza. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. É uma honra estar aqui, participar do aniversário do Pensar Africanamente, dessa homenagem a Sueli Carneiro, realmente mais do que justa homenagem, e por ser o Dia da África, então muito honrada. Orixá, minha Georô, minha Omicare, Corinjexá, Orelheu, Orixá, minha Georô, Omicare, Corinjexá. Um dia vai, Xangô vai levar uma lagoa doce debaixo da lua, uma bebê de ouro espelhando a paixão, outra lua nua, uma linda cama, na grama tão verde os lençóis de rama, travesseiros de flor, de folhas de ossã, feitiços, encantos, um leque de sedução. O amor assanha, faceira e vaidosa, água mais bela, rainha dengosa. Na batida do Ijexá, ao som do balanço do mar, ouvindo o canto do anum, luar de prata, clareando a mata, ora iê, Oxum. Luar de prata, clareando a mata, ora iê, Oxum. Ora iê, Orixá, minha Georô, minha Omicare, Candiogexa, ora iê, Orixá, minha Georô, minha Omicare, Corinjexá, onde Iê vai, Xangô vai levar. Uma lagoa doce debaixo da lua, uma bebê cor de ouro espelhando a paixão, outra lua nua, uma linda cama, na grama tão verde os lençóis de rama, travesseiros de flor, de folhas de ossã, feitiços, encantos, um leque de sedução. O amor assanha, faceira e vaidosa, água mais bela, rainha dengosa. A batida do Ijexá, ao som do balanço do mar, ouvindo o canto do anum, luar de prata, clareando a mata, ora iê, Oxum. Luar de prata, clareando a mata, ora iê, Oxum. Ora iê, ora iê, ora iê, ora iê. Uau, digo. Muito obrigada. Oxum, que coisa mais linda. As pessoas aqui dizendo, salve Oxum. O Jorge Bandeira e o Humberto Barroso dizendo que já foi num show seu no Teatro Castro Alves, na Cira.
Eu não tive a oportunidade de ouvir a Inacira presencialmente até hoje, mas eu acompanho no YouTube, eu acompanho em vários lugares que eu vejo, eu estou lá porque, poxa vida, né? É um refresco, é um refresco para a gente. Olha só, gente, o Washington Barbosa está dizendo o seguinte, que a rede, falei para vocês que a gente está transmitindo também na rede, é um pool de páginas, não é o Washington Barbosa, é o Washington Andrade, desculpa. É um pool de páginas do Facebook vinculada à página do Facebook do Áfricas. Ele está dizendo para a gente assim que está bombando. Então, estamos aí com uma super, super audiência. E é assim, gente. Quem quiser vir para aqui para o YouTube, ó, estamos aqui também à disposição de vocês, tá? Onde vocês quiserem nos acompanhar, o importante é estar conosco nessa celebração de 2 anos do Pensar Africanamente, e muito especial recebendo essas 3 mulheres e o professor Anderson Flor, que vocês sabem que ele é da casa, né, gente? Ele é da casa, ele é colunista, ele é membro do conselho editorial, ele atende a todas as minhas convocações. Ana Flávia também tem sido de uma generosidade imensa. Sueli já também está conosco aqui. É a terceira presença da Sueli no Pensar Africanamente, tá, gente? Ela esteve aqui quando nós fizemos o tributo a Luísa Bairros, ela esteve aqui quando nós fizemos a pensadora Sueli, está aqui hoje de novo, e Naicira, que esteve aqui quando nós fizemos o pensador mestre Didi, e está aqui de novo conosco. Generosidade de vocês em nos ajudar a impulsionar essa nossa ferramenta de luta, de comunicação, de afirmação da nossa história, da nossa cultura, da nossa tradição, da nossa ancestralidade. Então, Juan, Tapincocinambá, como você é da casa, estou te passando, por favor, é contigo. Bom, boa noite a cada uma, alegria estar aqui com vocês, com cada um, festejando, né, esses 2 anos do canal, no Dia de África, né, na companhia de pessoas tão impressionantemente maravilhosas na vida de cada um e cada um de nós, né? Querida Sueli Carneiro, querida Inacira Falcão, querida Ana Flávia, queridíssima Silvani, né? 4 irmãs queridas, né? Com quem a gente vai aprendendo tanto ao longo da vida, né? E ter essa comemoração numa companhia tão potente, né? Conta muito também, né, da nossa trajetória aqui no canal. Eu acho que é muito importante também a gente poder pensar nessa ideia de pensar africanamente, e nada melhor do que ter aqui homenageada e ao mesmo tempo festejando conosco a professora, né, a intelectual, a filósofa, a ativista Sueli Carneiro, a EQED, mãe Sueli Carneiro, e uma nossa mais velha também. Achei. É uma maneira de aprendermos todos juntos. A ideia é que a gente possa, obviamente, ouvi-la, né? Então, a gente tem aqui um conjunto de questões que a Ana Flávia, sempre muito generosa também, e eu fizemos para ti, né? E aí eu queria começar, né? Você sabe que eu sou um entusiasta muito grande do teu trabalho, né? Eu sou professor da Universidade de Brasília, né? E tenho feito também uma leitura daquilo que você nos ofereceu muito generosamente nesses últimos anos, né? À luz daquilo que a gente tem feito também em termos de pensar a política hoje. E aí, a primeira questão que eu te faço, né, para a gente ouvir, é pensando a partir dessa ideia do lugar da morte e do matar, né, na construção das instituições do Estado moderno e no funcionamento estatal, cotidiano, né? Como ele tem sido uma espécie de ponto incontornável nas análises das políticas atuais, né? E a ideia de necropolítica trazida pelo Achille Mbembe, né, tem cada vez se proliferado mais, né, como uma potente leitura das relações entre a violência mortal e o funcionamento do Estado, na forma daquilo que alguns autores têm chamado de estado de exceção.
Na tua tese de doutorado, bem antes dessa popularização dos debates sobre a biopolítica e a necropolítica, você fazia uma análise partindo das leituras Foucaultianas, mas enraizando-a na história do nosso país, né? Dos modos de funcionamento do Estado brasileiro e, em certo grau, da própria sociedade, né? Como funcionavam sob a agência desse dispositivo da racialidade, né? Que é uma ideia que você trouxe para nós, que você percebeu de maneira muito precisa, escrevendo a negritude sob o signo da morte, no contexto dessa característica do racismo e do sexismo como contradições estruturais da sociedade brasileira, né? Você percebeu, né, e essa é a minha pergunta, avanços nas análises das dimensões mortais da política, no que diz respeito às populações negras e indígenas no Brasil, nesses 17 anos, desde a defesa da tua tese de doutorado? Né? E nesse contexto, você pensa ser possível conciliar a ideia de estado de exceção e desse caráter estrutural do racismo e do sexismo na sociedade brasileira? Bom, boa noite a todas. Deixa eu te colocar aqui no centro, Sueli, só um minutinho, por favor. Okay. Contigo. Boa noite a todas, todos e todas. Silvânia, é sempre uma honra estar nesse espaço que eu chamo reiteradamente de solo sagrado da negritude brasileira. Obrigada por esse novo convite, numa data tão especial para o pensar africanamente, né? Que são esses 2 anos, né? Com que vocês prestigiam, né? Regularmente a resistência negra desse país, né? Em todas as suas dimensões. Professor Juan, eu não posso agradecer, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Eu acho, professor, que a popularização do conceito de necropolítica, sim, ajudou a jogar luz sobre o sentido da operação do Estado, em especial de suas forças de segurança, em relação a determinadas populações, evidenciando, né, o papel do racismo na distribuição desigual da vida e da morte em nossa sociedade, como propõe o conceito de biopoder de Foucault, do qual o conceito de Mbembe é derivado, né? Agora, ao lado desse avanço e popularização, vê-se também uma certa banalização, ou usos e abusos, né? No manejo desse conceito de necropolítica, né? Me parece que a isso se segue a naturalização das violências perpetradas pelo Estado contra populações instituídas como descartáveis pelo racismo. Então, longe de gerar estratégias de contenção da violência racial, o que nós assistimos é o seu exercício cada vez mais letal. Quer dizer, um estudo divulgado esses dias aponta que o governo do Rio de Janeiro, por exemplo, em um ano, praticou 39 chacinas com 181 mortes. Jacarezinho, nós nos lembramos, né? 28 mortos. Vila Cruzeiro, até agora, 25 mortos. Impunidade, indiferença, desalento e impotência são sentimentos. Indignação social somente das comunidades atingidas, né? Então, na minha formulação do dispositivo de racialidade, eu procurei demonstrar que o racismo organiza uma ordem social fundada na racialidade, onde o status de brancos e não brancos é claramente demarcado, seja pela lei, seja pelos costumes. E o objetivo dessa ordem social, claramente demarcada pela racialidade, é especificamente o de manter e reproduzir os privilégios e vantagens de todos os cidadãos brancos, mantendo a subordinação ou eliminação dos não brancos. Então, a meu ver, existe um Estado democrático de direito no Brasil,
no qual as pessoas brancas podem desfrutar de todas as suas prerrogativas, o que não faz parte da experiência das pessoas negras. Por exemplo, enquanto há a presunção de inocência para os brancos, há a convicção íntima de culpa em relação às pessoas negras. O exercício do direito de ir e vir é plenamente assegurado às pessoas brancas, enquanto o molestamento policial, especialmente a jovens negros, é sistemático. O sucateamento, o abandono do sistema de saúde e de educação está diretamente ligado ao fato de que as classes abastadas, brancas naturalmente, já não precisam do Estado para suprir essas necessidades com qualidade. Então, não é um estado de exceção, e sim um estado a serviço de um grupo racial e de descompromisso e abandono em relação a outros grupos raciais que, desde sempre, têm cidadania negada, tratados que são como indesejáveis. Nesse contexto fascista atual, essas prerrogativas de que gozam os racialmente hegemônicos resultam na crescente impunidade e autorização das práticas racistas, cada vez mais violentas, que prosperam em nossa sociedade. Então, eu acho que é nesse contexto que o Estado racial produzido pelo racismo alcança toda a sua plenitude e, consequentemente, toda a sua violência. Ok, eu estava aqui, gente, as pessoas estão me mandando mensagem aqui no privado, estão encantadas com a sala. Gente, deixa eu me concentrar, né? Por favor. Bom, eu te esqueci. Gente, eu estou emocionada. Ai, que bom estar aqui com vocês. Agradecer a Bárbara Porfírio, que está hoje na moderação do chat. Muito obrigada, Bárbara. O professor Anderson falou, me lembrando, Sueli, que é a sua 4ª vez aqui no Pensar Africanamente. Você veio também no dia que nós homenageamos Lélia Gonçalves. Sim. É verdade. Gente, quem perdeu, olha só, se você perdeu o dia que nós fizemos a Pensadora Lélia, o dia que nós fizemos a Tributa Luísa, o Pensador é Mestre Didi, está tudo aí no acervo à disposição de vocês. Então, depois aproveitem para dar uma maratonada. Ana Flávia, por favor, querida, é contigo. Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer e reverenciar toda a coragem, toda a grandiosidade que explica a existência desse canal Pensar Africanamente, assim como a existência de Sueli, de Naysira, de Yuan e, obviamente, Silvani, a sua existência, que é tão luminosa, tão inspiradora, e já é de vida longa, porque está mexendo com as memórias, com as nossas... Está preservando muito do que já foi vivido e também do que está sendo. Parabéns por esses 2 anos que são expressão de muita vida vivida e muita vida que será vivida ainda. Mas vamos lá, eu confesso que, de novo, eu estou nervosa, né, gente? Só para variar, mas a gente já aprendeu que com medo, nervosismo, qualquer coisa que demonstra a nossa dimensão humana frágil, a gente vai ter que continuar indo do mesmo jeito. Então, vamos lá. Esse 25 de maio, é importante dizer que é quando a gente comemora o Dia da Libertação Africana, ou o Dia da África, né? É uma data que se ancora na fundação da Organização
da Unidade Africana, ali em 1963. Historiador não gosta só de data e nomes, mas é importante a gente lembrar como que as coisas se organizam. E desde 2002, essa organização é chamada de União Africana, né? Inclusive, a gente vai vendo que as experiências vão sendo renomeadas, mas não perdem o lastro. E a exemplo do 20 de novembro, o 25 de maio é uma data cívica que destaca a Agência Histórica de Pessoas e Populações Negras na defesa da liberdade e no confronto a projetos de destruição e domínio. Então, Sueli, vai lá minha pergunta. Assim. À luz dos significados, né, da produção intelectual e política negras contidas nessas duas datas, né, como explicar para gerações mais jovens a distância, né, que se verifica entre os projetos, esforços de epistemicídio e a sua não realização plena? Eu pergunto isso porque, frequentemente, eu sinto que as pessoas tomam o epistemicídio, né, como um fato absoluto ou irreversível, ou até mesmo um destino inescapável, e acaba perdendo de vista justamente aquilo que nos trouxe até aqui, por exemplo. Pois é, eu acho que você pergunta, na pergunta que você me enviou, você fala como explicar, né, para as novas gerações, né? Por que não... primeiro, que não se realiza cabalmente, né, a estratégia epistemicida. E por que não? Eu acho que a única forma de explicar é rememorando, né? Isso mesmo que você disse, rememorando tudo que nos trouxe até aqui, né? Pois nos convidar a esquecer também é uma das táticas do racismo, né? Então, eu acho que a militância do presente deve prestar tributo e se referenciar nas experiências históricas das organizações, de organização política, né? Das pessoas negras, né, no continente africano e sua diáspora. Então, eu sempre digo que essa experiência histórica que se configura em resistência, ela produziu massa crítica sobre diferentes temas, né? Educação, saúde, direito, relações raciais, a luta pela terra, as questões de gênero. Quer dizer, com a nossa prática política e a nossa experiência histórica de opressão, nós redefinimos e aprofundamos as noções de democracia, cidadania e direitos humanos, né, nessa sociedade. E isso nos faz agentes civilizatórios dessa mesma sociedade, né? Ainda assim, nós temos que rememorar, sim, porque nós não esgotamos, por exemplo, as possibilidades políticas abertas pela experiência extraordinária do Quilombo dos Palmares, não é? Ou até mesmo a experiência extraordinária da Frente Negra Brasileira. Como foi possível, naquele momento histórico, construir um tipo de organização massiva como a Frente Negra Brasileira, que chegou a formar um partido político, a se constituir um partido político? Por que a Frente Negra Brasileira, ao contrário de todos os outros partidos que foram extintos pelo Estado Novo, por que ela não se rearticulou após 1946, como aconteceu com os demais partidos? Ainda nos devemos uma avaliação séria da potencialidade política do quilombismo de Abdias do Nascimento. Haverá ainda inspiração para nós nas teses de Kwame Nkrumah, de Amilcar Cabral, de Agostinho Neto, de Patrick Lumumba?
Há algo a resgatar da tradição pan-africanista? Há algo a aprender com o Congresso Nacional Africano da África do Sul? O pensamento de Steve Biko responde a alguma dimensão da luta racial travada no Brasil hoje? O pensamento de Malcolm X pode nos aportar alguma contribuição? E o movimento de direitos civis de Martin Luther King? Deixou lições que interessam ao nosso processo? E a questão mais crucial para mim é, se não é a nossa história de lutas, quem ou o que nos informa hoje, ou melhor, se não é a nossa história de lutas, quem ou o que informa hoje a nossa prática política? Isso é uma questão crítica. Eu costumo dizer que os brancos sempre revisitam os seus clássicos, especialmente nos momentos de crise. Nós temos que legitimar os nossos clássicos e dá-los a conhecer às novas gerações. Fala, nossa, você nos traz assim essas figuras todas, você nos traz esse questionamento, né? E essas contribuições. E eu fico pensando, tem tanta gente nossa hoje que está no ativismo, mas talvez nunca tenham parado para se debruçar sobre o que essas figuras nos trouxe, nos traz. Mas vamos ouvir Inaicira, por favor, querida. Oxum ole que eu tamio eu belolero era aro aro que lola fum era efum no que le que lola sum era oxum ole que eu tamio marão ile marão achou axé marão injé axé marão o axé marão injó axé e ao minho chumiwa ai abanile axé nijinam e ao minho chumoxobo ai abanile xoxubamio e ao minho chumiwa ai abanile axé nijinam e ao minho chum salvo ai abanile o chumbamio e a belularu ira uaru aro que lo lefum e efum lo que lo lesum ira osum Oxum ole que eu tamio orão ile axé marão achó axé marão batá axé marão injé axé marão owo axé marão aió axé e ao minho chumiwa ai abanile axé nijinã e ao minho chumoxobo ai abanile o chumbamio e ao minho chumiwa ai abanile o xanijinam e ao minho chumoxobo ai abanile o xanijinam marão ile axé marão achó axé marão inté axé marão owo axé marão batá axé marão injé axé marão omim axé marão pensar africanamente axé marão ali axé marão ile axé e a belularu e a belularu e a belularu
Maravilhosa. Salve, salve, Naysira. Muito obrigada, gente. Aí na descrição do YouTube tem também o endereço do site da Naysira, viu? Depois vocês podem ir lá também conhecer o trabalho dela e colocamos também as redes sociais dela. Vera Lopes está aí nos acompanhando. Gente, não dá para eu citar todo mundo, é muita gente que está com a gente nesses 2 anos. E a Sandra Lee, sua bênção. Pessoas que têm nos acompanhado e nos fortalecido ao longo desses 2 anos. Tatiana Vonsi, que chegou aí e já chegou contribuindo para a sustentabilidade do canal, viu, gente? Ela comprou aí um super sticker e vocês, se puderem contribuir, eu digo sempre, você pode contribuir de várias maneiras. Você pode apenas dar um like, você pode apenas se inscrever, você pode apenas compartilhar e você pode, quando lhe for possível, contribuir financeiramente aí através do super sticker e do super chat também. Olha só, eu fico aqui dividida. O Winnie Bueno está aí nos acompanhando também. Denise Dochun, do programa Raios de Luz, está maravilhoso. E, claro, gente, vocês podem continuar arrastando pessoas para cá, não tem problema nenhum. Perdeu a primeira parte, depois que terminar, fica à disposição e vocês podem assistir a parte que vocês perderam. Acervo Cult aí nos acompanhando também, alguém no perfil, né? Imagine que seja do Filó aí nos acompanhando. Vamos lá, Juan, estou te devolvendo. Bom, vai ficando cada vez mais difícil, né, a fazer questões à Sueli, porque cada resposta dela abre um mundo, né, de outras perspectivas, seja sempre nos ensinando cada vez mais. Nessa resposta que você deu agora para a Ana, né, muitos dos elementos que eu queria perguntar já de alguma maneira foram contemplados, né? Você sabe que eu sou professor de filosofias africanas na Universidade de Brasília, né? E algumas vezes, quando você está remontando a tua própria biografia, você fala, né, que ao final da tua graduação na USP queria fazer uma pesquisa sobre filosofia africana, pesquisando Rutondji, se não me engano, né? E isso não foi uma possibilidade dada a você, porque não teria ninguém que orientasse, que isso não seria exatamente filosófico, né? Algo que talvez fosse muito mais antropológico, alguma coisa para pensar fora do departamento de filosofia. Sim. Isso fala muito para mim, né? Que ainda hoje, eu lembro que quando a gente começou a fazer a demanda, né, pela criação da disciplina filosofia africana, as pessoas diziam: por que as pessoas não vão estudar isso lá na antropologia, né, que é quase como se fosse o lugar do exótico? E por outro lado, você acaba de dizer para nós da potência, né, uma fala absolutamente incrível, da potência de revisitar os nossos clássicos, né? Eu ia te perguntar que papel você imagina que teria para a luta antirracista brasileira o estudo das filosofias produzidas no e desde o continente africano. Mas, em parte, você acabou por dizer para nós, né, exatamente isso, né? E queria também te ouvir, então, nesse contexto, o que te dá ainda hoje, né, prazer em ler do pensamento africano, né? O que te alimenta dessa ancestralidade? O que é para Sueli Carneiro o clássico, os clássicos a quem você recomendaria para a nova geração de ativistas como nós, né, que buscamos com tanta sede ler, né, aquilo que o continente mãe nos ofereceu e nos oferece? Uhum. Pois é, você tinha... quando você me mandou a questão, uma coisa que você colocou é que como eu percebia as relações entre o epistemicídio, né, e os modos de circulação, né, das filosofias africanas, né, no Brasil hoje. Uhum. E eu comecei pensando, né, o epistemicídio é uma estratégia ampla de desautorização intelectual de pessoas negras, né? E na minha tese eu procurei mostrar como ele se apresenta em nossa sociedade, né? Todo esse processo de negação da nossa
condição de sujeitos cognoscentes, né? Então, se negros não são sujeitos de conhecimento, como afirma o ideário racista, e a filosofia ocidental foi prene, não é, em nos colocar nesse lugar, não é, com contribuições notáveis, não é, de filósofos como Kant e Hegel, por exemplo, entre outros, não é, que consubstanciaram a ideia da inferioridade, né, a da inferioridade africana, né, sobretudo para acessar conhecimento, né. Por isso, quando eu chego no departamento de filosofia da USP e digo que eu quero fazer pós-graduação em filosofia africana contemporânea, o que eles me respondem não é que não havia, não é apenas que não havia, não é, um professor que pudesse me orientar. Eles dizem que não há um especialista no departamento em tradição oral, ou seja, o máximo de compreensão, não é, de filosofia africana possível, não é, para eles era não sabe, era trazer a tradição oral para dentro do departamento. E o paradoxo desse argumento é que os autores que eu pretendia estudar tinham já, naquela época, maior visibilidade internacional do que os meus professores de filosofia. Daqueles que não conheciam tradição oral, entendeu? Então, eu estava me dispondo a estudar filósofos da estatura de Pauline Rotundi, da Costa do Marfim, de Marcien Tova, dos Camarões, de Mundimbe, do Congo, não é? Entre os autores que eu pretendia estudar. A minha geração de ativista, ela foi grandemente influenciada pelos pensadores, né, que se empenharam nos processos de libertação das colônias africanas do jugo colonial, notadamente os de língua portuguesa. E tanto pelas estratégias de luta que eles desenvolveram para alcançar as independências, quanto pelos esforços teóricos que eles tiveram que realizar para adotar a perspectiva socialista que os inspiravam de uma face africana, ou seja, o esforço de intelectuais como, por exemplo, no Nkrumah, né, de buscar fundamentar uma perspectiva, a perspectiva de um socialismo africano. Então, os pensadores atuais africanos estão empenhados com outras questões, não é? Mas a crítica africana será sempre, para mim, fonte de inspiração para as lutas, não é, da diáspora africana, na medida em que os desafios que cercam os países africanos e os desafios que atormentam a diáspora africana, notadamente no Brasil, são os resultados do mundo moldado pela dominação europeia, que se consolidou em supremacia branca, fundada no racismo que decretou a inferioridade natural dos povos africanos e que impacta até hoje negativamente a vida tanto de africanos como de seus descendentes em toda a parte. Então, eu ainda tenho esperança de poder ler no Nkrumah em português, Mundimbe, sabe? E essas obras desses grandes pensadores, né? Eu ainda tenho esperança de lê-los em português. E é um desafio de impulsionar essa possibilidade editorial que a gente tem que enfrentar.
E de preferência traduzidos pelos nossos e pelas nossas, né? Com capacidade de compreender as nuances de quem pensa a partir a partir da ancestralidade, da tradição. A Winnie Bueno mandou um recadinho aí para vocês, viu, gente? Sueli sendo generosa, como sempre, dizendo exatamente o que epistemicídio significa. Anotem. Né? Recadinho para quem está acompanhando. Anotem. O Gilberto colocou aqui meio que repercutiu em mim o que ele escreveu, porque me lembra por que eu fugi da academia. Né? Ele está dizendo: estou estudando filosofia e trabalhando. Só estudo com prazer, quando são os meus. Até hoje não me desce a leitura de Kant, Hegel, não consigo ler. Mas tem que ler. Tem que ler, sim. Tem que ler, né? Só um pequeno detalhe. O Du Bois, né? Acho que foi ele que disse que ele tinha o racista predileto dele, que era o Hegel, porque ele tinha um prazer especial em bater muito no Hegel. Né? Então, tem que ler, sim. Tem que ler, né? Porque nós temos que fazer a insurgência, né? Em cima desse toda essa construção, né, terrível, né? que foram feitos em relação aos nossos corpos. Né? Baba Paulo, que também fugiu da academia, ele fez questão de ler Hegel, assim, dissecar, porque, para ele sempre diz, permite compreender mais do que poucos autores essa construção que está aí do imaginário. Gente, veja só, eu já vou dar sequência aqui. Agradecer o pessoal que está aí contribuindo com a sustentabilidade do canal. Muito obrigada. A mãe Dora está aí acompanhando, dizendo quando poder numa só tela. Gratidão. Deixa eu ver aqui. Vilma Piedade aí nos acompanhando. Obrigada, Vilma. Ela que disse que hoje estaria sobrecarregada, mas que daria um jeito de estar aí conosco. E dizendo: emoção de ouvir Sueli Carneiro, nossa referência. Muito bom. Tem um monte de recado aí para vocês, viu? Depois tem que ir com calma para ver, porque está num ritmo aceleradíssimo. Mas vamos dar sequência aqui ao nosso diálogo? Ana, por favor. Antes de fazer a minha pergunta, eu queria só completar a frase. Que sejam traduzidos para a nossa atual língua corrente, por gente nossa, e também publicados por editoras nossas, editoras negras, que existem. Né? Eu acho importante a gente não perder de vista isso. Sim. Vamos lá, vamos para a segunda. O problema é que, quando ela responde, a gente fica querendo perguntar mais outras coisas. Por favor, tenha piedade. Tem piedade da tia velha aqui, hein? É aquela coisa. Nós, do interior do país, aqui do Centro-Oeste, palavra dada, palavra garantida. Então, a gente vai aqui bater a bola. Bom. Piada interna. Nós do Centro-Oeste, a gente fala meio matuto, mas... E faz as perguntas perguntas se está mais... dando alguma... Eu fico até com medo, eu falo: ai, meu Deus, mas vamos lá. Mas apostando assim nessa articulação que eu entendo como existente entre o que nós aprendemos, né, a definir como filosofia e história, né? Eu estou aqui bem de gaiata, né, num diálogo de dois filósofos e eu aqui, historiadora, enchendo o saco. Mas eu entendo justamente que isso é possível porque a filosofia, tal como nós entendemos aqui, ela ajuda a pensar a história e vice-versa. Né? Nesse sentido, a minha pergunta é: como você tem lidado, Sueli, com o desafio de elaboração política acerca dos legados da atuação de gerações de intelectuais ativistas negras e negros, né?
nesse sentido, que a experiência do Centro de Documentação e Memória de Gueledés está te ensinando a respeito, né? E o que dizer da Casa Sueli Carneiro, ou mesmo outras iniciativas semelhantes com as quais você não está diretamente envolvida. Ana, essa é uma questão que eu vou ser bem breve. Eu estou pessoalmente empenhada, né, em realizar essa entrega para as novas e futuras gerações, né, de organizar, sistematizar, disponibilizar os nossos acervos, né, para, digamos, encurtar o caminho, né, facilitar o caminho que as novas gerações têm que trilhar, né? Eu acho que é a responsabilidade final dessa geração, né, que está entregando o bastão, né, para aquelas e aqueles que se dispõem a sustentar essa luta que contém as causas mais justas da humanidade, né, porque se luta por liberdade, por igualdade de direitos e oportunidade, pelo respeito e reconhecimento da nossa dignidade humana, né? Então, e nós temos experiências exemplares, né, nesse sentido, para resgatar e compartilhar. Eu já citei várias delas, né, que eu considero que nós temos que revisitar, né, sistematicamente. E então, para mim é disso que se trata, organizar o nosso patrimônio libertário de lutas e conquistas, né? Esse é o sentido que orienta o Centro de Documentação e Memória Institucional de Gueledés, e eu tenho a satisfação de saber que a Casa Sueli Carneiro vem investindo fortemente na formação de fazedoras de memórias, né? E com uma extraordinária receptividade em nível nacional, graças à liderança de Bianca Santana e contribuições de historiadoras como você, que vem dando, não é, a esse trabalho. Então, é disso que se trata. Compromisso com as futuras gerações, responsabilidade com a continuidade da luta e, portanto, organização e transferência do legado. Gente, muito bom e muito impactante viver o mesmo tempo histórico que vocês, né? E vendo o trabalho, já vou passar para a Inacira, vendo o trabalho que a Ana Flávia e a rede de historiadoras negras e historiadores negros está fazendo, é sempre muito impactante. Inacira, por favor.
uyo, ya dorofinha, ya chareleo, ya lo direse, mo que manja, ya pota pelebea, uyo, ya dorofinho, ya chareleo, ya lo direse, mo que manja, a pota pelebea, uyo, ya dorofinho, ya chareleo, marile, maribodo, Sharene, marile, maribodo, Sharenano, oh ya, oh e, marile, maribodo, Sharenan, maraboyo, ye manja, marabo. Ayo, ye manja, marabo, ayo, ye manja, marabo, ayo, ye manja. Yo lo derese, mo que ye manja, ya bota belebe, ayo. Ya dorofinho, ya chareleo, ya lo derese, mo que manja, ya bota pelebe, aoyo, ya dorofinho, ya chareleo, ya chareleo. Ya dorofinho, ya chareleo, ye manja. Odoiá. Não, aí a Rosângela colocou... Odoiá. A Rosângela colocou Inacira, uma das vozes mais lindas que eu já ouvi. O povo só foi emendando. Perfeita, concordo. Deu linda. Linda. Que bom te ter aqui conosco, Inacira. Até mesmo nos ajudando a respirar nesses tempos tão pesados que temos vivenciado, né? Gente, só para informar vocês o seguinte, Carolina Hoffs, que também é parte dessa equipe de pessoas voluntárias aqui do canal, ela vai começar a operar lá o software para o sorteio dos livros. São 15 livros, ela vai colocando aí no chat as pessoas sorteadas. A ordem é o seguinte, é aquela ordem que está aí na descrição do YouTube. O primeiro sorteado é o primeiro título, o segundo título. Depois a gente faz contato com vocês para poder pedir o endereço para despachar, viu? Então, já Ana Carolina começa a colocar aí para vocês as pessoas sorteadas. É aquilo que eu disse, né? O aniversário é do Pensar Africanamente, mas o presente é de vocês. Aqui com Sueli, com Inacira, Ana Flávia, Tata em Cocinambá, e ainda com sorteio de 15 diferentes títulos pertinentes às leituras que nós precisamos muito fazer, né? Olha, nós estamos indo para a nossa última rodada de conversa aqui com Sueli, viu, gente? Então, já passando para o Tata em Cocinambá, por favor. Então, vamos lá. A gente até agora oscilou, né, entre temas mais pesados e mais tranquilos, de heranças e tradições, e é maravilhoso poder ter esse intermédio aí da voz maravilhosa da Inacira, que faz a gente de novo, né, ter esperança, e não só isso, né, só pensar que a gente ter esperança com aquilo que a arte traz, né, mas também pensar que a gente tem aqui espelhos muito diversos, né, do que a gente veio fazendo no passado, faz no presente, pode fazer
no futuro. Além de Sueli, que é enfim, não tem adjetivo suficiente para qualificá-la, Inacira também, né? Ela é uma intelectual de corpo, alma e voz, né? Enfim, que vem nos ensinando também há tantos anos. Então, para mim, é uma alegria e uma honra imensa, né, poder, ao som da voz de Inacira, poder fazer uma pergunta, algumas questões a Sueli, né? A gente podia ter combinado antes com a Inacira, mas comeu bola com isso, podia ter lembrado de pedir para cantar para Ogum, né? Em homenagem à nossa querida Sueli. Mas vamos lá, né? Pensando nessa coisa dessas guerras que não acabam nunca, mas nem sempre as boas guerras como as de Ogum, pensando que a gente está nesse ano, num ano eleitoral, né, em que a pauta racial tem sido quase que moeda necessária na circulação dos discursos políticos, né? Coisa que também aconteceu nos Estados Unidos, no contexto, por exemplo, do uso eleitoral, das demandas do movimento Black Lives Matter, né? Nós vemos um espectro hegemônico progressista, né, percorrendo os temas que interessam aos bastante problemática, né? Sobretudo no que diz respeito à questão do trabalho, da segurança e da saúde, né? E a primeira resposta de Sueli, inclusive, lembrava disso, né, como essas chacinas, né, não cessam, né, de acontecer e continuam sendo trazidas de volta, inclusive, em grande parte em função desses discursos, né? Muitas vezes esses discursos que são mobilizados assumindo posturas liberais que findam por impactar o que os movimentos negros têm demandado há muito tempo no campo político institucional. Então, Sueli, como é que você observa, numa espécie de análise de conjuntura, o momento atual, nas vésperas da eleição, um dos momentos mais conturbados da nossa história recente, né, para as articulações políticas dos movimentos negros e de mulheres negras especialmente, tendo em consideração as costuras majoritárias que estamos observando, que parecem ser muito complicadas, né, para a agenda dos movimentos antirracistas e antissexistas, né? Dadas essa situação atual, né, de que maneira continuar sendo preta ou preto, né, entre a direita e a esquerda, que é uma frase que foi famosa tua numa entrevista a caros amigos, né? Como é que, então, isso pode, de alguma maneira, nos oferecer elementos para decidir caminhos, né, nesse ano eleitoral? Um minuto. Antes, eu quero fazer um agradecimento especial à Inacira, né, por essa última canção, inclusive, porque eu tenho uma filha de Iemanjá, né, e me tocou especialmente. Mas não apenas ela é uma menina de Iemanjá, mas a Inacira é uma das inspiradoras da vida dela, uma das inspirações da vida dela, na medida em que a minha filha é uma performer, né? E que começa dançarina e evolui para performer e acompanhando passos de Inacira. Então, é um privilégio para mim te ouvir e fico feliz de poder te dizer isso, que você tem grande responsabilidade nas escolhas que a minha filha fez profissionalmente. Obrigada mesmo, porque ela tem feito coisas muito bonitas. Mas, Juan, eu vou te decepcionar, não vou entrar nas complexidades todas aí que você colocou. Lamento informar. Porque eu acho que esse momento... Eu vou te dizer que acho que esse ano eleitoral é o que nos reserva menor grau de dificuldade para decidir. Sei que eu estou, né, contrariando a expectativa. Nós temos uma clara polarização, né, nessa eleição. E a terceira via parece natimorta, né? E a menos que algum fato muito extraordinário venha a ocorrer para alterar esse fato, quer dizer, as condições estão dadas, né, e de maneira bastante radical para as escolhas que temos que fazer. Então, o que eu vejo de um lado
é um claro avanço do fascismo e de seus atos racistas, com toda a violência que é característica dessa ideologia se abatendo sobre nós. De outro lado, o que eu vejo é a possibilidade de restabelecimento daquela velha democracia de baixa intensidade, não é? Que nos caracteriza desde sempre, não é? E a urgência de restabelecer essa tal democracia, não é? Minimalista, né? De baixa intensidade, que é característica nossa, é para assegurar a ambiência democrática mínima e indispensável para que as disputas, para que possamos travar as disputas necessárias para o avanço das nossas agendas. Então, eu acho que sem essas condições, quer dizer, se a sociedade brasileira não for capaz de barrar o avanço do fascismo, nos restará a barbárie total. Então, para mim, a prioridade política é clara e inequívoca: derrotar o fascismo e trabalhar para ampliar a representação negra progressista em todas as instâncias. Acho que os comitês antirracistas, por exemplo, que estão colocados na ordem do dia, são um instrumento que pode vir a ser poderoso para esse fim. É nessa página que eu me encontro. E que assim seja, porque... Opa, peraí, estou fazendo o movimento errado aqui. Que assim seja. Nós tivemos ontem, aqui, dialogando essa questão de eleição e supressão de votos, duas jovens potências, né? A Nailá Veleci e a Maíra Brito. Que diálogo rico, gente. Quem perdeu, depois assista, tá? Para vocês verem o que nós estamos... O que essa geração que está vindo aí está se mostrando capaz de produzir, de ensinar e de elaborar, viu? Orgulho demais, porque elas também são frutos de processos históricos que nós ajudamos, né? Sueli, Nacira, Juan, Ana Flávia já vem mais para cá, mas que nós ajudamos também a fazer acontecer. Então, sem dúvida. Vamos lá, Ana. A minha pergunta, ela é uma espécie de... Vamos continuar essa conversinha aí que o Juan provocou, né? E aí, para além desse jogo jogado nesse terreno também movediço, a questão é mais ou menos a seguinte: uma vez que o futuro terá em si, independentemente do que aconteça, ressonâncias do que temos sido e conseguimos ser até aqui, eu te pergunto, após termos posto em ruína o mito da democracia racial, o que te parece inegociável para que o debate público sobre o enfrentamento ao racismo não se dê nas atualizações dos termos propostos pelos antigos defensores desse mesmo mito da democracia racial, a exemplo desse papo de identitarismo que vem das esquerdas, das direitas, dos centros, enfim, dos vários lados. Uhum. Não sei se eu vou conseguir te atender, Ana, mas vamos lá. Eu acho que a ruína do mito da democracia racial, como você coloca, né? Quer dizer, a ruína do mito, ele nos recoloca o dilema acerca do projeto de nação, né? O mito da democracia racial, ele estabeleceu um pacto e uma etiqueta social, alicerçado em hipocrisias, sutilezas, negação das práticas, né, de cunho racista, né? Isso já não vigora.
e o caráter estrutural do racismo no Brasil se evidencia, não é? Nas diferenças brutais de inserção social de brancos e negros no Brasil, revelando a coexistência no mesmo território de uma apartação racial cuja dualidade esteve sempre latente nos dilemas recorrentes sobre os quais se debruça a inteligência do país no que tange à questão nacional e a modernização, né? Então, são dilemas que, uma vez, Ottaviani definiu como intrínsecos ao persistente processo de ocidentalização do país, empreendido pelas elites, né? E adotado por diferentes atores sociais. O que resultou para Yanni no fato de que, a despeito da variedade de projetos e das utopias formuladas por governantes e governados, movimentos e partidos políticos, por intelectuais à sombra do poder ou na oposição, a tendência predominante, dizia ele, aponta sempre no sentido da ocidentalização do país, do seu embranquecimento. E essa opção nos conduziu até aqui, a esse país que somos, um país campeão de desigualdades e de concentração de renda, tendo a maioria de sua população segregada em bolsões de pobreza, miséria e indigência humana, suficientemente apartada das classes médias e superiores brancas, de forma para que elas não sejam ameaçadas no seu conforto social. Então, essa é uma realidade que nos remete àquela frase célebre do Nelson Rodrigues, né? Que subdesenvolvimento não se improvisa, né? Que é uma obra de séculos, né? E evidencia, quer dizer, os obstáculos para o rompimento da lógica racialmente excludente que orienta as noções de desenvolvimento e progresso desde sempre. Então, as perguntas que nos desafiam são: é eticamente aceitável persistir num projeto de país que não se importa em deixar para trás, no seu processo de desenvolvimento, mais da metade da sua população? Esse modelo de desenvolvimento desigual é capaz de fazer o Brasil adentrar ao rolo das nações desenvolvidas e civilizadas, se é que desejamos efetivamente isso? Ou estamos satisfeitos em ter ilhas de modernidade cercadas de atraso e indigência humana por todos os lados? Se não, estamos dispostos a pagar o preço necessário a uma mudança estrutural de desenvolvimento social que pressuponha a correção de injustiças históricas e contemporâneas persistentes em nossa sociedade? Serão os racialmente hegemônicos capazes de renunciar aos privilégios decorrentes da exclusão racial em prol da conquista da cidadania para todas e todos? Então, afinal, não é? Que projeto de país temos para o futuro? Então, eu acho que das respostas a essas questões depende a capacidade ou não da sociedade brasileira de optar, dessa vez, né, por um desenvolvimento sustentável que permita radicalizar a democracia com justiça social e igualdade de gênero e raça. Então, o que tem de ser inegociável para nós é que pensar a questão racial é essencial para qualquer projeto político que se proponha erradicar as mazelas produzidas pelo esforço de ocidentalização. Ou seja, é hora de inverter a chave e pensar em enegrecer as estruturas de poder e tudo que delas decorre, para que a cidadania seja possível,
para todas e todos nesse país, efetivando assim uma verdadeira modernização do Brasil. Eu acho que é disso que se trata. Quando eu digo entre a direita e a esquerda eu continuo preta, porque eu não tenho nenhuma dúvida de que nós empurramos a esquerda para a esquerda. E ela só vai poder realizar, não é, a missão que ela se coloca o dia que ela reconhecer isso. Sim, nós empurramos esse país rumo à democracia, eu digo sempre isso também, entendeu? Nós, nós, ao longo da história, a gente tem feito esse esforço a despeito de uma resistência feroz, né? Porque isso implicaria numa inclusão. A Ana Célia está aí nos chamando a atenção para a importância da reação à violência racial, né, gente? Ela trazendo aqui a questão, mais uma vez, a questão da chacina, né? São 25 mortos entre ontem e hoje numa empreitada muito mal, como todas explicadas. Aliás, mal explicada não, sem explicação, na verdade, né? Agora, Silvana se solidarizando aqui com a deputada Mônica Seixas, né? Que o colega parlamentar diz, vou colocar um cabresto em sua boca. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto aqui um post que eu adorei, que eu queria ler, é do Adriano Coutinho, falando eu amo intelectual que nos cutuca, não nos deixa dormir, e não dormir é fundamental para a luta. Parabéns, Sueli, é isso mesmo, concordo com a sua fala. Amei. Eu tinha visto que o Adriano tinha colocado aqui. Ana Célia dizendo, hoje não podemos falar de outra expressão do racismo do que não o extermínio do povo negro. É preciso falar, é preciso gritar. Não dá mais para silenciarmos sobre isso. Denise Botelho, Sueli, gratidão. Ogum continue abençoando a todos. Vila Cruzeiro, né, lembrando aqui, foi da Vila Cruzeiro essa última chacina, é uma coisa impressionante, né? São chacinas, é por isso que a gente, na conversa que tivemos semana passada, nós colocamos entre chacinas frequentes e assassinatos diários, a gente segue na luta pelo direito de respirar, pelo direito de ser, de existir, né? Muito bom, vamos dar sequência aqui, porque, na verdade, gente, essa foi a nossa última rodada. Mas, como eu não sou boba nem nada, eu vou passar para considerações. E vou passar... Eu não sou boba nem nada, eu vou aproveitar o tempinho aqui e vou passar para as considerações de vocês. E, Naysira, vou te deixar por último, viu, minha irmã? Quem sabe aquela provocação que eu te fiz antes da gente entrar ao vivo... acontece, né? Quem sabe acontece. Só dizer ao pessoal, o Roquilde estava aí pensando, já acabou as inscrições para o sorteio? Sim, meu irmão, era para acabar 20 horas. Levamos até 20h30 e já estamos terminando de colocar aqui a lista das pessoas, a lista das pessoas que foram sorteadas. Ana Célia, ainda não vi uma manifestação concreta sequer das ditas esquerdas. Raquel Monteiro, Sueli Carneiro, essa sua frase deve ser colocada em todas as paredes, essa de que nós empurramos a esquerda para a esquerda. Carla Souza, Sueli Carneiro, é aula, precisa nas casas e nas empresas. Vamos lá. Eu vou começar com você, viu, Tata Incocinambá, para suas considerações, para o nosso encerramento da atividade de hoje, por favor. Bom, primeiro agradecer, né? Agradecer pelo encontro, agradecer pelo encontro de todas e todos ao longo desses 2 anos, né? Lembrando que esse festejo que nos proporciona estar aqui aprendendo mais um pouco com o Sueli, né? Nos encantando mais um pouco com a Naysira, aprendendo mais um pouco com a Ana, aprendendo mais um pouco com o Silvani. Acho que esses encontros, né, que esse canal foi proporcionando ao longo desses 2 anos foram criando redes de solidariedade muito interessantes que criam, inclusive, espaços
potentes para essa reverberação que a professora Ana Célia está nos demandando. E é verdade o que ela diz. Não é possível que a gente festeje sem lembrar que enquanto a gente festeja tem sangue preto no chão. E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Né? A gente tem que festejar porque a festa foi o que nos manteve vivo até agora. Mas nós não podemos deixar de lembrar também que a gente festeja para continuar vivo. Né? E acho que esse é um ponto muito importante, e sabendo que isso que aconteceu na Vila Cruzeiro pode acontecer na comunidade de qualquer um de nós, como chamou a atenção a professora Ana Célia. Pouco importa que a gente seja intelectual, pouco importa que tenha grana, né? Pouco importa. Né? Ter nascido nessas condições no nosso país, né? É uma espécie de colocar um alvo no nosso peito o tempo inteiro. Né? Então, é importante que a gente festeje, que a gente celebre, que a gente se reúna, porque é reunida que a gente se fortalece, né? Mas que a gente saiba também por que a gente está se reunindo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E aí, nesse contexto, faz sentido festejar, faz sentido celebrar, né? Isso que nos trouxe até aqui. Né? E aproveito novamente para agradecer, né, o espírito encantado da voz de Naysira, que nos embala tantos anos. Né? E então, lembrando, esse final de semana eu fiz um curso de introdução às filosofias africanas, e as pessoas perguntavam, né, sobre a relação entre corpo, dança e ancestralidade. Eu falei, não tem nenhuma outra referência que a gente possa evitar senão a professora Naysira Falcão. Né? Isso é bonito, né? E que a gente possa ainda hoje, né, tá fazendo essas referências e reverenciar, porque esse aqui é o ponto. A Sueli disse uma coisa que vai me levar para dormir hoje com muita alegria, né? Que é preciso revisitar sempre os nossos clássicos e dar um quentinho no coração em saber que a gente está dividindo a tela com nossos clássicos, com a Sueli, com a Naysira. Ana, que já nasceu clássica, né? Sensacional. A Ana Flávia é uma figura dessas que já nasceu clássica. O Escrito de Liberdade já nos embala tantos e nos motiva, né, a pensar, inclusive, fora desse registro mais negativo. Então, para mim, é só alegria estar aqui festejando também a potência de reunião que Silvani traz consigo, né, que é essa coisa que ela encarna Oxum no mundo, né, com essa potência de reunir, né, e de reunir em torno do pensamento. Vocês sabem, eu estou pesquisando a Oyeomi agora, e estou completamente encantado, no modo como ela descreve Oxum como uma mãe em torno do conhecimento, aquela que é conhecimento. É potência, estratégia, é luta e é conhecimento. E para mim, que sou filósofo, né, isso diz muito, e também diz essa potência do encontro, dessa estratégia do encontro que Silvani tão bonitamente promove entre nós ao longo desses 2 anos, numa potência inacreditável, num trabalho que quem está acompanhando os bastidores vê o tamanho, a monstruosidade do trabalho que essa mulher tem, né? Inclusive com esse sorriso lindo e com esses tecidos maravilhosos, né? Está sempre nos recebendo com esse coração generoso e essa vontade de divulgar, de difundir, de fazer com que essas vozes que passaram por aqui ao longo desses 2 anos reverberem, né? Ela está aqui aparentemente como uma mediadora, mas é muito mais que isso, né? É uma potencializadora. Então, também junto com a reverência a Silvani, também junto com a reverência a Sueli, junto com a reverência a Naysira, também quero deixar minha reverência a Silvani, a professora Silvani, que eu conheci há vários anos lá atrás na CEPI, e que tenho muita alegria, né, de partilhar esse espaço com ela. Então, que a gente possa celebrar, né? Celebrar através dessa coisa que é a gente que faz, né? Não é caído do céu, a gente está fazendo coisas, né? E pensando que a luta é assim, né? A luta não é esperar que alguém faça por nós, é que a gente seja juntas e juntos fazendo, né? Nessas alegrias de encontro, mas sabendo pelo que a gente está lutando em cada cotidiano. Então, Silvani, muito agradecido, né? Por mais esse encontro, por mais esse aniversário do canal. Ana Flávia, minha irmã, sua bênção pelo dia de hoje. Eu sei que é a moça de minha mãe,
né? E agradeço muito também pela companhia, né, que tem acontecido nesses últimos tempos e tenho sido muito presenteado, né, pela convivência contigo. E Naicira, muito agradecido também. A última vez que a gente viu foi na UFBA, num evento que o Eduardo Oliveira arrumou ali. Mas aconteceu que nem pude te ouvir cantar, mas foi uma alegria te encontrar. E Sueli, minha querida mestra, irmã, mãe mais velha, né? A gente te reverencia e reverenciando cada mulher negra desse país, sem a qual, de jeito nenhum, a gente estaria agora, né, festejando qualquer coisa que seja. Então, agradeço ao Nossa. Pensar Africanamente e a cada uma de vocês. Uma gratidão imensa pela parceria. Para quem não sabe dessa coisa dos bastidores, às vezes 1, 2 da manhã, eu sei que eu posso abordar que ele está acordado também. Eu falo, me socorre aqui, vamos ver se a gente faz isso, se faz aquilo, se toca dessa maneira ou daquela outra maneira. As pessoas lembrando aqui, gente, em relação a essa questão da chacina, né? A celebração bolsonarista da chacina, né? Que houve realmente, e a Valéria dizendo: o Rio de Janeiro sangra, o Rio de Janeiro está destroçado, infelizmente. A professora Ana Célia, quando ela cobra que os partidos de esquerda não se posicionaram, a Maria Xavier dizendo: a Tainá de Paula se posicionou, a Renata Souza. Mas aí nós estamos falando de pessoas nossas que estão em luta, tanto pelo seu mandato, como pela sua vida, como pelas nossas vidas. Né? Nós queremos os dirigentes, as dirigentes, em sua maioria são os dirigentes, né, dessa esquerda se posicionando firmemente e se colocando do lado das nossas lutas. Eu disse isso esses dias, né? Todas as pautas de segmentos oprimidos desse país, nós assumimos, são nossas. E as nossas pautas continuam sendo apenas nossas. Né? Tem algo muito errado nessa relação que está colocada. Landé Onaualê, belíssimo encontro. Pessoas potentes, necessárias à realimentação da nossa consciência e vigor da luta. Ngunzo. Isso aí, Bianca Miranda, deixa eu ver. Ai, bom demais, gente. Eu tenho que encerrar, eu vou adiantar aqui, mas tá tão bom. Ana Flávia, por gentileza, querida. Bom, se a minha internet estiver instável, vocês me desculpem, mas antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou muito... não sei se está funcionando, para mim meio que estava dando uma travadinha, não sei se vocês me... Estamos te ouvindo bem. Estamos te ouvindo bem. Ok. Eu quero dizer que eu tenho uma gratidão imensa por todas vocês. Aquilo que eu consegui até agora fazer da minha vida algo que contribua para as lutas, para a afirmação da humanidade e da liberdade da nossa gente, eu consegui fazer por aquilo que eu aprendi com vocês. E Sueli, em especial, eu falo, ela e Luísa, canso de registrar isso. Foram as 2 primeiras expressões de intelectuais ativistas negras que eu conheci na minha vida. E foi um anúncio de possibilidade de existência que, inclusive, me fizeram acreditar que eu não precisaria rezar na cartilha do que a universidade estava me apresentando como possibilidade. E foi logo nesses contatos iniciais que eu tive com esse universo acadêmico. Essa crença de que é possível ser uma intelectual ativista que disputa todo e qualquer espaço que o movimento negro anuncie como prioridade, eu aprendi com figuras como Sueli, como Luísa, ainda que elas tenham
optado por não estar na universidade, mas quando a gente falava, eu não quero. Ei, isso alguém vai ter que fazer serviço. E são vários serviços a serem feitos. Sim. E eu agradeço por, inclusive, ter me dado um puxão de orelha quando eu achava, não, eu não vou mexer com isso. Eu acho que eu quero inventar um outro lugar. E, inclusive, me ensinaram a fazer, a enxergar a possibilidade de existir mesmo nos lugares mais áridos desse mundo, que é nosso e que, portanto, a gente tem o direito de apostar nisso. Então, nesse sentido, eu gostaria de, inclusive, ressaltar essas coisas que essas intelectuais ativistas negras têm feito e que têm uma certa ainda dificuldade de reconhecer a grandiosidade do que fazem. Hoje eu tive a alegria de estar no Centro de Memória e Documentação de Gueledés. Antes da pandemia, eu tinha estado em Gueledés, e era Gueledés, Instituto da Mulher Negra. E era um lugar onde a gente aprendia muita coisa. Já. Que era um lugar onde você pisava nessas tais pegadas dos passos que vêm de longe. E hoje eu estive lá e foi diferente, né? Eu encontrei uma casa que foi reformada para acolher e compartilhar o que fizemos de melhor até agora. Eu me emocionei muito. E o Iraci pode me xingar, eu estou aqui chorando de novo. Há 20 e tantos anos, o Iraci fala, para de chorar, menina, eu não consigo, vocês me emocionam. Porque a gente tem essa mania de achar que está longe os espaços de vivermos as experiências de dignidade. E durante anos eu fui, por exemplo, visitar o Schomburg Center lá em Nova York, no Harlem, e eu achava incrível encontrar um lugar em que a gente pudesse se alimentar da nossa história. Hoje, quando eu cheguei em Gueledés, eu vi que a casa estava absolutamente arrumada para que a gente viva isso, para que caiba. A figura mais estranhamente acadêmica e a mais apaixonadamente revolucionária cabe em Gueledés. Cabe naquilo que Sueli tem construído como exemplo próprio, individual e como exemplo coletivo. Há algum tempo, eu aprendi que existiu, por exemplo, no Rio de Janeiro, e essas experiências aconteceram Brasil afora, um lugar chamado Casa de Zungu, em que muitas confabulações, muitos sonhos de liberdade foram vividos, projetados, e até as quedas, elas foram também processadas. Eu entendo que, em termos materiais, Gueledés é esse lugar. Se constituiu ao longo dos anos, teve a coragem de fazer isso, não só para iluminar a sua própria trajetória, mas para iluminar uma experiência muito ampla, que extrapola Gueledés. O que eu encontrei lá não era um autoelogio a Gueledés. É um esforço de elogio a uma luta que faz com que hoje, a despeito de todos os projetos de genocídio, nós somos a cara dessa nação. Essa nação, ela é negra e ela tem um problema para resolver. Sim.
Em nível virtual, eu vejo, né, o canal Pensar Africanamente como outra casa de Zungu. E nós temos tido a felicidade de encontrar do mesmo jeito não, mas assim como existem essas atualizações medonhas e mesquinhas daquilo que atravanca os caminhos desse país, nós temos visto atualizações que projetam e realizam as possibilidades. E aí eu gostaria realmente de saudar iniciativas como Pensar Africanamente em seus 2 anos, Acervo Kutni, Guelé 10, Crioula, Iroim e tantas outras. Né? Nossos terreiros, todo aquele espaço, aqueles espaços de coletividade negra, algo que serve de demonstração para essas ilusões neoliberais que ratificam meritocracia, mesmo quando dizem que estão criticando. Então, vida longa a todas vocês, que nossa confiança na preservação de nossas memórias nos façam dignos e dignas dos legados que recebemos. Axé. Nossa Senhora. Meu Deus. Axé, minha querida. Olha, meu óculos acaba embaçando porque eu vou ficando... Ai, olha só. Eu só posso agradecer muito, Ana Flávia, inclusive por essa belíssima parceria que você acabou conseguindo incluir o Pensar Africanamente, que inclui o Gueledé, o Portal Curitine, a rede de historiadores negros e historiadoras negras e o Pensar Africanamente, nessa divulgação de conhecimentos, nesse preenchimento de lacunas da nossa história. Isso é extremamente rico, extremamente importante. Agora, o Luiz Carlos Gás chegou aí, Sueli, dizendo assim, ó, Sueli é como o Irapuru, eu prefiro ouvi-la. Então tá, já que é assim, já vou passar para a Sueli. Mas, gente, na próxima encarnação eu vou conseguir falar bonito, espontaneamente, né? Como fala o professor Juan e como fala a Ana Flávia. Silvani, eu só posso agradecer novamente o privilégio de estar nessa data tão importante, né? Nessa comemoração dos 2 anos, né? Do Pensar Africanamente, e ter sido escolhida por vocês, né? Para celebrar junto, né? E poder conversar o que conversamos. Esse espaço tem sido genuinamente um espaço de privilegiado da resistência negra, né? Para mim ele tem fortemente essa marca, porque ele tem a ver com tudo que eu sei que você fez ao longo da sua vida, né? Pela questão racial, Silvani, acompanhei e te acompanhei desde muito jovem, né? Diga-se de passagem, eu já era madura e você começando. Então, é um espaço absolutamente consistente com toda a tua trajetória, com seus compromissos. É muito lindo poder compartilhar, né, dessa linda experiência online que você construiu. Eu preciso agradecer ao professor Juan pela permanente, né, generosidade com que ele contempla a minha vida, a minha existência, as minhas ideias. Realmente, eu acho de total generosidade a forma como ele me acolhe como intelectual orgânica, né, que é como eu me vejo, né, desse movimento social insurgente, né, e fundamental para que um dia esse país seja alguma coisa próximo de uma verdadeira democracia racial, né? Tenho que agradecer a Ana Flávia também pela generosidade, mas, sobretudo, eu quero agradecer a Ana Flávia pela convicção, compromisso com que ela assume esse bastão que a geração
que a minha geração lhe entrega, né? E como ela qualifica, né, toda a militância anterior, né, que lhe impulsionou, como ela nos torna maior do que talvez sejamos. Obrigada por tamanha generosidade. E quero agradecer a Darcira por esse canto, que é bênção, celebração e cura. Axé. Muito obrigada a todos vocês. Axé Pupó. Então, eu devolvo para a Inacira. Por favor, querida. Loninho Jodum, Peua Corim, esse é o Ocan, Eia, o Badu Olorum, Bucufum, Awa, o Xumiwa, o Badu Olorum. Bucufum, Loninho Jodum, Peua Corei, que seja o can, Eia, o Badu Olorum, Bucufum, 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 Muito obrigada. Foi uma honra estar aqui. Gente, que coisa linda. Como é bom estarmos aqui juntas, juntos. Eu vou fazer meus agradecimentos rapidinho, vou convocar vocês para o próximo sábado. Amanhã nós não teremos transmissão ao vivo. Sei que vocês normalmente nos acompanham terça, quinta e sábado, mas puxamos para quarta, Dia da África, para celebrar o aniversário do Pensar Africanamente. No sábado, nós vamos fazer uma série de diálogos envolvendo as questões da sexta região da África, e no sábado nós temos uma parceria com Latitudes Africanas, lá da Unilab, do professor Basilele Malo. Ele vai trazer a África em sua sexta região, pensando caminhos de educação para a soberania alimentar e nutricional. É que o último encontro da União Africana colocou como pauta para esse ano a questão da soberania alimentar e nutricional, e nós vamos ter uma série de 4 encontros, dialogando com pessoas da África e pessoas daqui do Brasil sobre essa questão da segurança alimentar e nutricional dos povos na África e na diáspora. E quem vai estar conosco no sábado, além do professor Basilele Malo, a Betânia Ramos, vai voltar, viu, gente? Depois de mais de um mês em tratamento de saúde, ela já está bem, estará conosco sábado. O mestre Cobra Mansa, mestre de capoeira, mas que trabalha com a questão de segurança alimentar e nutricional também. E a Leonilde Pinto, lá de Guiné-Bissau, vai participar desse diálogo conosco, claro, que eu estou convocando vocês para estarem conosco aqui no sábado, participando desse diálogo. Agradeço imensamente as pessoas que contribuíram para que pudéssemos, o João do Corujão fala libertar livros, para que pudéssemos ter sorteado 15 diferentes títulos hoje. Ontem à noite eram 13 livros. Quando eu anunciei 13, o An estava acompanhando e falou assim, bota mais 2, eu coloco 2 aí e fechamos em 15. Já fizemos o sorteio, mais tarde fazemos contato com vocês para pegar o endereço. IPEAFRO colaborou, professora Cláudia Nascimento, que está aí acompanhando, junto com o Vitor Nascimento também, sobrinho da nossa queridíssima, eternamente bem lembrada Beatriz Nascimento, né? Ela entrou também com o livro dela de poema, Existências.
professor Anderson Flor, muito obrigada. A Ciclo Contínuo Editorial também, muito obrigada. E completamos com alguns livros do acervo do Pensar Africanamente. Então, agradeço a essas pessoas que contribuíram. Ano que vem, vamos tentar libertar mais livros, tá? O João do Corujão que usa esse termo. Ele distribui livro e fala assim, estou libertando livros. Então, ano que vem, nós vamos tentar libertar mais alguns livros para vocês. Meu parceiro, meu irmão, Tata em Cocinambá, muitíssimo obrigada. Obrigada, inclusive, pelas madrugadas que eu vou atrás de você, e você está sempre a postos, trabalhando, mas tira um tempinho para poder me ajudar a tomar algumas decisões. Professora Ana Flávia, muito obrigada. O Adriano Coutinho disse que a coluna Nossa História Conta é o xodó de muita gente aqui no Pensar Africanamente, e já volta aí na primeira semana de junho, viu? A coluna, o pessoal fica aí de olho que já volta na primeira semana de junho. E Naysira, eu não sei, sabe? Você nos emociona, você nos ajuda a respirar, você nos ajuda a nos conectar com a nossa ancestralidade e a nos fortalecer, porque a luta é longa e árdua, não é? E aí nós não vamos parar, então você nos ajuda a nos fortalecer. Sueli? Poxa, há uma trinca de mulheres aí que estavam a postos quando eu cheguei no MNU e que foram importantes demais nos processos todos que eu vivenciei, e um tempo em que, se hoje a gente passa pela academia e não aprende muito sobre nossa história, nossa cultura, o meu tempo, então, quando eu passei pela academia e fugi, era pior. Então, era você, Luísa Bairros, Lélia Gonzalez. Esses dias tinha um caderno meu aqui, gente, velhinho, em que eu transcrevi uma palestra da Lélia Gonzalez em Goiás. Encontrei e coloquei aqui como relíquia que eu vou reler. Viu? Transcrevi, gente. Eu não era taquígrafa, mas de alguma maneira eu fui anotando rapidamente, transcrevi uma palestra de Lélia Gonzalez em Goiás. Estava mexendo nas minhas coisas e eis o caderno que eu encontrei. Não é? São páginas e páginas e páginas. E eu sou muito grata porque vocês estavam a postos quando eu cheguei no movimento negro, outras pessoas também, mas vocês tiveram um papel fundamental, extremamente importante. Essa trinca de mulheres, de um poder que a ancestralidade colocou aí no meu caminho para que eu pudesse me preparar para as lutas do movimento negro, que não são lutas fáceis, mas dela não sairemos. Bárbara Porfírio, muito obrigada por ter ficado aí moderando o chat com a gente. Carolina Hoffs, que cuidou, gente, ela foi tão cuidadosa com o sorteio que ela me mandou a foto emitida pelo software de cada pessoa sorteada. Não precisava, Carol, mandar a foto, mas ela foi tão ciosa e tão cuidadosa que, além de me mandar o perfil do Instagram, ela me mandou a foto emitida pelo software de sorteio de cada pessoa sorteada. Gratidão, Afronautas, 2 anos de Pensar Africanamente, Dia da África, sábado estaremos aqui, e daqui 1 ano também estaremos aqui, sim, não tenham dúvida. Então, cuidem-se. Vida longa. Cuidem-se muito bem, autocuidado e cuidado mútuo são ferramentas ancestrais. Pratiquemos. E até sábado, às 15 horas. Grande abraço.